Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado no Museu da Imagem e do Som, o MIS, aqui em São Paulo. A TV PUC se desloca na cidade e vem aqui trazer um debate semanalmente para que nossos telespectadores possam refletir e analisar a ciência e a tecnologia tão presente em nossas vidas. O programa Nova Estela, já há muitos anos ao lado do telespectador, traz hoje um habitué do nosso programa, o professor Mauro Kuckerkoin, que é professor aqui na PUC da Cátedra da Cultura Judaica, já ofereceu diversas vezes cursos de extensão na área da história judaica. Temos o curso de Abraão, a Inquisição, e da Inquisição aos nossos dias, aos dias que nós vivemos, e que sempre tem algum assunto bastante atraente aqui para o nosso debate e que hoje vai seguramente nos trazer algumas novidades. Até eu conversava com o Mauro antes de a gente iniciar a gravação, até sobre alguns temas que quem acompanha as redes sociais, os jornais, rádio, televisão, temas que estão extremamente na onda, né? O Papa recentemente se manifestou a respeito desses temas e também um simpósio aí que vem vindo para o Brasil traz o debate para entendermos o que está acontecendo. Mauro, muito bem-vindo à Nova Estela. Muito obrigado. E o que é isso, Mauro? O que está acontecendo aí, afinal? O Papa, de repente, se manifesta mais uma vez a favor do Big Bang, da teoria evolucionista do Darwin, que já causou tanto temor aí da Igreja, né? E aqui no Brasil a gente está ouvindo falar dessa história do design inteligente. Design inteligente, né? Então explica para nós o que são essas coisas e nos traz um pouco de luz aí. O que está acontecendo? Está se abalando a ciência? Não, veja, minha formação é em história, né? Eu sou um professor de história. E se discute muito na história a relação entre ciência e religião, ou ciência e fé. E sempre parece que é algo do passado. E há uma discussão contemporânea e que afeta o cotidiano, em especial em sociedades laicas como a nossa. Então vamos tentar entender o seguinte, sendo didáticos. A essência da ciência está na teoria, né? Você tem teorias que são comprovadas ou não, e por mais que estejam consolidadas, elas podem a qualquer momento serem quebradas. Esta é uma lógica da ciência. Por outro lado, a religião não tem que pensar assim, né? A essência da religião é outra. Ela tem teorias que não necessitam de comprovação, inclusive empíricas. A grande questão é, quando a religião quer se comportar como ciência, é um problema. Da mesma forma que é um problema quando a ciência quer se comportar como religião, como uma fé, como algo absoluto. Então, o que nós temos hoje? Nós temos dois exemplos completamente distintos. Você tem um Papa que está propondo o diálogo, não apenas com a ciência, em vários aspectos. Um diálogo ecunêmico, né, por ecunêmico com outras religiões, um diálogo de gêneros. Nós tivemos a alegria de ver o Papa celebrando um Shabat no Vaticano. Sim, não, esse Papa atual, ele tinha um programa de televisão na Argentina chamado Cultura do Diálogo, que ele fazia com o Rabino. Foram 12 episódios, né? Algo muito interessante. Mas veja, ele também tem uma discussão de gênero. Vamos lembrar que no momento que o senhor Putin, né, famoso presidente da Rússia, criminaliza o homossexualismo, não é que ele é homofóbico, ele criminalizou o homossexualismo. Aqui a gente está discutindo criminalizar a homofobia. Este homem conseguiu criminalizar o homossexualismo. O Papa, ao invés da esquerda, dá uma resposta a ele, né? Inclusive, como foi agora, novamente, quando ele reúne os bispos, né? Este Papa também quer dialogar com a ciência. O que nós não podemos pedir ao Papa? Que ele mude a sua essência. Ele representa uma fé, a maior fé cristã, sempre lembrando que a crença cristã é dividida em várias religiões. A maior delas ainda é o catolicismo apostólico romano. Muita gente fala, não vou dialogar com o Papa porque ele representa a igreja. Isso é uma grande, não só uma grande bobagem, como uma postura intolerante. Como é que o Papa está a favor do Big Bang? O que ele diz? Que o Big Bang, né, que é uma visão científica,
não contradiz o quê? A existência de Deus, né? Ele diz, nós não temos que ir contra essa concepção, né? Por outro lado, eu tenho um movimento religioso, científico, entre aspas, que nasce nos Estados Unidos, chamado, né, design inteligente, que tenta fazer o quê? Dar um grau científico à fé, né? Quer equiparar o design inteligente como qualquer outra ciência e levar isso às escolas. Aí você ultrapassou o limite, né, entre fé, né, e ciência. Por quê? Porque toda vez que você tenta, isso através da história, dar grau científico, né, a um dogma religioso, uma concepção religiosa, você deu um cheque em branco à religião. O que significa esse cheque em branco à religião? A justificativa pseudocientífica a movimentos preconceituosos. Vou dar exemplos históricos, né? Justificativas pseudocientíficas para a escravidão. Quantas nós tivemos sob a inferioridade, né, dos negros, né? Inclusive com teorias que nós temos várias raças, quando na verdade nós somos a única raça da nossa espécie. A espécie humana é dividida em uma raça, né? A raça humana. Isso vale para discussões contemporâneas como hoje, como nós vimos. Vamos curar os homossexuais. Porque se eu parto do princípio, né, de que religião pode ser justificada pela ciência nessa questão, eu tenho uma ciência religiosa, eu posso criar a tese que o homossexualismo é algo patológico, dando exemplo, e aí eu vou ter o direito de curar o homossexual. Essa discussão nós tivemos o quê? Agora, no Brasil, quando grupos, né, de psicanálise, entre aspas, aceitavam o quê? Pacientes, né? Eu vi uma cientista muito especializada em cérebro dizendo que seria quase equivalente chegar para os heterossexuais e dizer que eles também precisam de um tratamento, de uma cura. Então, aí só para completar, quando o design, nos Estados Unidos, para se tornarem homossexuais. O design inteligente já atingiu vários estados onde ele é dado em escola como equivalente à ciência. E vamos tentar comparar com as escolas comunitárias. Então vamos pegar uma escola católica, não só é legítimo que ela tenha a cátedra o quê? Católica, mas ela está entrando como religião, ela não está entrando como matemática, como física ou como geografia ou história, está entrando como religião. Isso vale também para uma escola judaica, uma escola islâmica. Quando eu coloco o design inteligente, que teve o seu primeiro congresso no Brasil, agora em Campinas, né, e eles pregam que entre ser dado na escola como ciência, eu ultrapassei o limite. Tá certo? O inverso também é verdadeiro. Quando a ciência, e vamos entender ciência como aí o mundo laico, quer transformar algo em dogma, também é complicado. Então vamos pegar o nosso estado, o Brasil. Nós tivemos uma grande discussão maravilhosa, não faz muito tempo, que chegou ao Supremo. O direito à pesquisa de célula-troncos embrionários, né? Que me interessa em particular por questões familiares. Ora, acho que todo mundo. Sim, mas no meu em particular... Não, mas acho que todo mundo, é algo universal. Eu acabei, Mauro, de fazer um enxerto de massa óssea, porque eu não tenho suficiente espessura nos meus ossos aqui para poder pôr pino nos meus dentes que eu preciso implantar. Mas hoje em dia eu tive que fazer uma cirurgia para fazer esse implante de massa óssea, ainda tem que esperar para ver se a massa óssea vai ser adaptada e virar. No futuro, que talvez seja daqui a 5, 10 anos, isso será feito via célula-tronco. Então vamos pegar essa discussão. Nós temos o Estado laico, muito bem. A religião tem todo o direito mesmo, de colocar questões éticas em relação a isso, certo? Muito bem, a ciência diz o seguinte, eu tenho o direito de fazer a pesquisa, mesmo que essa pesquisa não dê resultados, né? Obedecer, porque o fato de eu fazer a pesquisa não significa que essa pesquisa que eu fiz, que eu tenho uma teoria, ela vai chegar ao ponto que eu tinha a premissa. Não, pelo contrário. Ela pode. Essa é a lógica da ciência. O caso mais famoso, pouca gente conhece, mas eu, por acaso, é onde eu fui fazer minha pós-graduação. Você sabe que o Rutherford, um cientista muito importante no nosso conhecimento do átomo, do núcleo, ele passou um tempo em Montreal, que é onde eu estudei também. Então eu acabei estudando um pouquinho sobre a passagem de Rutherford para Montreal. Você sabe que o Rutherford introduziu lá em Montreal,
anos 10, anos 20 do século passado, muita pesquisa em física atômica, física nuclear. E você sabe que teve reclamação dos patrocinadores, porque lá tinha o governo, mas tinha também pessoas do mundo privado que já ajudavam. Os mecenas. Os mecenas, que eles reclamaram que esse dinheiro que ia para essa área nova, nuclear e atômica, era jogar dinheiro fora, porque quem é que pode imaginar que alguma coisa disso vai trazer alguma coisa prática? Você entende? Uma coisa com umas coisas invisíveis em volta da matéria, que não servem para nada. Tá? Eles não sabiam nem que dava câncer, nem que serviria para curar o câncer. Né? E depois teve a bomba atômica, tantos problemas. Né? Então, mas essa é a lógica. Mas o que nós tivemos na questão... Por que chegou ao Supremo? Porque ali havia uma questão metafísica, né? Da onde começa a concepção da vida. Ora, quando, em momento algum, aqueles que se opunham, nesse caso, claro que você tem os sectários, que se opunham à pesquisa em célula-tronco embrionário, estavam usando o argumento científico. Não, porque isso, não. A discussão era... E aí eu chego ao limite que... Qual que era o problema? Vamos então, o problema estava... Elucidar o nosso... Vamos elucidar. Existem pesquisas em células que não só são em células-troncos embrionárias, né? Você, para usar células-tronco embrionário, segundo concepções religiosas, você está usando células que, teoricamente, já têm vida, que a concepção da onde começa a vida. E nós temos na nossa Constituição o direito à vida, certo? Os cientistas respondiam que não, que essas células seriam, inclusive, jogadas fora, não gerariam vida e poderiam ser usadas. Então, isso chega no Supremo, porque aí é o limite, o Estado é o mediador, certo? Aí é legítimo. Certo? E aqueles que acabou vencendo o direito da pesquisa, certo? E aqueles que venceram, veja, é um processo que continua, porque eles não estão dizendo que não existem outros métodos e outras teorias que podem chegar a resultados positivos sem ser o quê? Células-tronco embrionário. Isso é um debate de alto nível. E o mundo laico tem que entender que, sim, as religiões têm direito de se manifestar no Estado laico. O que elas não têm direito? Transformar os seus dogmas em leis, certo? Ao mesmo tempo, é preciso o diálogo. Então, quando tem um Papa que propõe um diálogo em todos os setores, qual é a nossa posição? É dialogar com ele, certo? Dialogar. Ele não quer substituir a religião, ele quer a ciência, ele quer dialogar com a ciência. Ao mesmo tempo, a ciência não deve ter a arrogância, e essa é a essência dela, de que ela tem razão em todos os pontos. E que sim, ela está submetida a um código de ética. É importante esse código de ética. Muito bem. O que nós vivemos hoje não é só aqui no Brasil, né? Esta lógica religiosa de dogmas, ela está atingindo o mundo laico. Como assim atingindo o mundo laico? Naquele de quem não pensa como eu, né? Ele não é mais um igual a mim. Ele não só um adversário, porque eu tenho a verdade. Então nós podemos pegar em coisas simples, né? Nós assistimos agora um processo eleitoral. Assistimos um processo eleitoral que teve algo extraordinário, na minha opinião, que as redes sociais, elas sim, no mundo contemporâneo, ela é um lugar importante de debate. Aí vocês vão me falar, mas puxa, todas as baixarias e o que aconteceu, e dizer, sim, essa é a outra, a culpa não é da rede social. A relação aí é, as pessoas conseguem transmitir todos os seus preconceitos, jogados como está no frente a frente, né, às redes sociais. Em que nível? Nessa visão de dogmas que são um mundo único, né? Então, eu não tenho mais, eu tenho sim ou não. Ou você pensa como eu, ou você vota no meu candidato, ou você está desqualificado. E também, Mauro, eu vi uma análise, esse fenômeno, pela dimensão que ele aconteceu agora, né? Primeiro porque a eleição, esquece as redes sociais, a eleição por si só foi a eleição, talvez na história do Brasil, pelo menos do Brasil, mais recente, da redemocratização, não tenho a menor dúvida, a eleição mais tensa, mais disputada. Teve a Marina que entrou, saiu, quer dizer, teve todo um complexo muito... Teve até morte do Eduardo, né? Então, é todo um complexo único, né? Então, ela por si só já seria uma eleição que deixaria emoções, corações e mentes na flor da pele. Mas você tem razão. Como hoje em dia todo mundo que está aqui nos assistindo, que está aqui trabalhando conosco, todo mundo tem acesso e usa as redes sociais, é óbvio
que esse debate tem essa dimensão também das redes. E eu estava vendo já algumas boas análises de especialistas em redes sociais que aconteceu um seguinte fenômeno que vai exatamente junto com o que você está dizendo, né? Que quando um cara vai numa churrascaria, a gente vai às vezes numa churrascaria, o cara às vezes toma uma, duas, três, quatro, cinco, quando chega na oitava, né? Ou da pinguinha, ou da amarelinha, tal, da loirinha, já ele começa a falar o que ele não falaria normalmente. Então, parece que as redes têm um efeito que quando você se empolga e começa a trocar, começa a conversar, de repente começa a trocar agressões. Parece que tem um fenômeno muito parecido, talvez como você falou, pela blindagem que a rede dá, ninguém está te vendo, tudo, que quase que é equivalente ao efeito do bêbado na churrascaria. É o alcoolismo, mas olha que interessante, nós chegamos a um nível que é a grande vitória da intolerância. Qual é a vitória da intolerância? Eu acreditar que o outro foi intolerante e não eu, né? Então eu chego a tal ponto de dizer, culpa do outro, nunca é minha. E aí a intolerância versus tolerância. Eu vou dar um exemplo aqui ridículo. Plebiscito nasce em Roma, consulta a plebe. Conforme o momento que eu coloco, ele é autoritário ou é democrático. Se eu coloco uma sociedade absolutamente dividida, ele é autoritário. Por quê? Porque ele aumenta a sociedade dividida. Porque ele não vou ter o debate, é sim ou não. Não tem meio termo. Né? Há momentos que o plebiscito foi usado por Hitler para anexar a Áustria. Estou dando um exemplo, o extremo do extremo. O extremo do extremo. Se eu coloco simplesmente, vamos ter pena de morte no Brasil num plebiscito, eu não vou fazer nenhuma discussão. Eu vou ter o sentimento vingativo de uma sociedade, passa e pronto. Então eu volto à questão. O que é um mundo laico? O mundo laico é um mundo onde a religião não é o Estado, perfeito. Mas a religião faz parte da sociedade. Então eu não elimino ela. Por outro lado, aqueles que se consideram laicos, eles não têm o direito da arrogância de que eles sempre têm razão. Então, o preconceito são muitos. Vou dar um preconceito normal hoje. A palavra é evangélico. Hoje existe uma elite pseudo-intelectual que, quando você fala a palavra evangélico, já vê isso de forma preconceituosa. Negativa. Então, nesse momento atual, né, esta lógica do confronto se espalha e só interessa aos intolerantes. Então a gente fala, ciência e religião, a gente lembra de Copérnico, de Giordano Bruno ou de Galileu, como se hoje a discussão não tivesse no nosso dia a dia. Ela está no nosso dia a dia. Da pior forma, que é a confusão de essência. A ciência sempre será algo que vai construir teorias que não necessariamente vão se comprovar. E mesmo que se comprove, ela estará aberta a qualquer momento de ser quebrada. Por outro lado, a religião tem um fator espiritual, né, que é inegável, que não necessita de comprovação. A metafísica religiosa não precisa de comprovação, mas ela precisa respeitar o espaço que não é dela e não pode querer raciocinar como espaço da ciência. Ela pode fazer o seguinte, vamos pegar num caso judaico, né? Passagens da Torá ou do Talmud. Quantas vezes você viu, olha, está vendo o que está escrito aqui? Se você apegar a ciência, olha como é científico, né? Você interpreta aquele livro com justificativas científicas, mas você não diz que aquele livro é ciência. Você sempre, olha, você faz uma analogia, olha, como isso aqui, depois comprovado cientificamente, tem a ver, olha, já estava no Talmud, ou já estava no Novo Testamento, ou estava no Alcorão. Isso você não só pode, como deve fazer. Né? Agora, o que é preciso temos que reforçar a tolerância, temos que reforçar o diálogo entre elas e não o confronto. Né? Não o confronto. Não é dizendo, vamos tirar a cruz de um tribunal porque somos um país laico. Isso é uma grande bobagem, uma grande bobagem. Nós somos um país, hegemonicamente, o quê? De cristãos. Mesmo se você não for cristão, você tem costumes cristãos. Ou como é que o Natal não te afeta? É impossível o Natal não te afetar. Como é que uma criança, sendo ou não cristã... Recebi agora me deram um cartão num evento que eu estava no Rio de Janeiro do
Sociedade do Papai Noel. Então, Papai Noel é uma figura que todo mundo conhece, não tem como. Então, assim, nós moramos num país, nós estamos no Brasil, onde você tem dois tipos de feriados, os cívicos e os religiosos, especificamente católicos. Ora, o Ramadã não afeta a população do Brasil, afeta os muçulmanos. O Dia do Perdão, Yom Kippur judaico, afeta os judeus. A Sexta-feira Santa afeta todo mundo no Brasil. Então, isso faz parte da cultura desse país. Eu sou afetado por isso. Então, eu não vou deixar de ser um país laico porque eu tenho esse feriado. Eu vou deixar de ser um país laico se a lei disser as pessoas são proibidas, é um crime usar preservativo. Aí eu tô sendo... É crime você ter relação sexual fora do casamento, antes, depois. Isto, sim, seria uma interferência. Então, quando você vê chegar no Brasil o movimento do design inteligente, que quer dar grau de ciência à religião e quer transformar isso, levar isso às escolas, não importa se é escola pública ou escola privada ou etária, nós corremos um sério risco. E sempre lembrando, isso cresce de forma vertiginosa nos Estados Unidos. Vertiginosa. Vários estados já estão o quê? Usando isso em escola. E eles acabam sendo um auxiliar teórico para movimentos extremamente reacionários nos Estados Unidos. E se você pensar no Brasil, né, onde nós tivemos um debate eleitoral que não tocou uma vez na palavra cultura, nenhuma vez na palavra cultura, mas em compensação tocou várias vezes em aspectos religiosos, certo? Inclusive houve concurso, qual é o candidato que visitava mais templos, né? Nós percebemos o perigo que nós estamos... Biblioteca nunca passaram. Não, que biblioteca? Biblioteca é algo... Mauro, eu queria só retomar um ponto que você passou, que eu concordo contigo, mas eu queria fazer um aprofundamento, né? Fale. Porque é uma coisa que me pega muito na minha concepção sobre ciência e religião, então eu queria completar, que na verdade não é um pensamento original meu, eu ouvi numa banca de livre docência lá na USP, do nosso querido editor, já com mais de 90 anos, Jacob Ginsburg. Sim. Né? O Jacob estava numa banca, não lembro agora quem era a pessoa avaliada, mas ele tirava do bolso uma cadernetinha com umas anotações fantásticas, né? Que eu sempre falei que precisava editar, porque ali tem mais reflexão do que os livros. Mas ele dizia o seguinte, era uma coisa sobre Freud, né? Talvez era Renato Mezan, Marina Chauí, alguém que refletia Freud. E o Jacob Ginsburg, lá pelas tantas, fazia a seguinte pergunta, né? É curioso, né? Você tem o Freud, né, na psicanálise, o Karl Marx na economia, o Einstein na física. A física, e você pegar, por exemplo, o século XX, a matemática é um número enorme de judeus ou descendentes de judeus, né? Então fica aquela questão, né? Quer dizer, parece ao contrário, né? Em vez de dizer que judeu é a raça para ser destruída, os caras vão dizer, tá vendo? Os caras pretendem ser os pais, os magos, os reis da ciência. E o Jacó, todo mundo vai dizer, bom, porque o cara se dedica muito ao livro, a mamãe judia empurra muito o menininho para ser o melhor, tal. Tem todos esses aspectos, mas o Jacó pegou um ponto, eu queria para você ver, que ele não é que é contra o que você está falando, mas ele completa um pouco. O Jacó é uma pessoa totalmente laica, né? Uma posição política, tal, não entra muito em sinagoga, nem gosta demais, quando vai no bar mitzvah, tudo. Mas ele chamou a atenção o seguinte, que a tradição judaica de estudo dos textos sagrados é uma tradição extremamente interpretativa. É tão interpretativa que quando você vai numa escola rabínica, hoje você defende uma posição e eu outra. Amanhã a gente troca, a gente troca. Assim funciona essa maneira de você ficar criando um modelo da escola Shammai, modelo da escola não sei quem, fica transitando interpretações sobre... Sim, mas ainda isso só corrobora. Então, exatamente, porque daí você chega na ciência moderna, na ciência atual, e que você falou muito bem, diferente do que muita gente dogmaticamente pensa que a ciência tem a verdade final e ponto, acabou, né? Na verdade não, a ciência é o reino dos modelos interpretativos sobre a realidade, né? Tem a teoria da mecânica clássica, da mecânica quântica, da mecânica newtoniana, da mecânica, do Einstein, relativística, e assim como você falou, daqui a pouco a gente ainda está jovem, ainda vamos ver outras
mecânicas surgirem e vão convivendo, porque você continua usando uma para determinado problema, outra para determinado problema. Então, é isso que eu te falo, essa capacidade de múltiplas interpretações é uma coisa que, na verdade, você entende, ajuda muito a tradição judaica a conviver. Mas eu toquei nesse ponto, quer dizer, o fato de eu ser professor de cátedra judaica é outro. Se você pega a Yeshiva, que são as escolas rabináticas, o tempo todo elas são dialéticas, né? Por que o cavalo é branco? Nós vamos ficar, não só hoje, amanhã, depois, para discutir por que o cavalo é branco e vamos mudar de posição um ou outro. Ou seja, o questionamento religioso, ele existe sempre e na tradição judaica é muito grande. Forte. Mas eu diria que não é só na tradição judaica. Não. Questionamento é uma coisa, né? A discussão é alguma coisa. Ou seja, o judaísmo sempre vai na busca da essência. Qual é a essência do ser? A essência do ser é ser racional. Sim, a essência do ser é ser racional. Mas mais do que ser racional, a essência está no questionamento. Nós temos que sempre questionar. Isto é uma coisa. Inclusive, porque eu acabei de falar, temos que essa escola que vem desse Papa, que não começa com esse Papa, é extremamente questionadora. É importante. O que eu estou colocando é a religião, ela teoriza sobre interpretações, né? Sobre várias interpretações, mas ela não diz, a minha religião é ciência. Né? Esse questionamento não diz, essa minha religião é ciência. Da mesma forma que eu não posso dizer, a minha ciência é fé. Perfeito. Não, entendi perfeitamente, eu entendi o que você falou, essa separação agora, é fundamental. Eu vou ter que te interromper, assim é o timing da televisão. Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC, vai chegando ao final. É um programa gravado aqui no MIS, São Paulo, com apoio da FSM, da editora SM, e esperamos estar com nossos telespectadores novamente na semana que vem.